O Irã. Este nome está em todos os noticiários hoje. Conflitos, ameaças, alianças ocultas, ambições nucleares que mantêm o mundo em alerta máximo. Mas o que a maioria das pessoas, até mesmo muitos cristãos, não sabem é que a história dessa nação já está completamente escrita em outro lugar. Muito antes de existir a República Islâmica, ou mesmo a Pérsia, seu destino já estava traçado em um livro muito mais antigo e preciso do que qualquer jornal ou relatório de inteligência. Sim, o Irã, sob seu nome antigo, a Pérsia, aparece na Bíblia, desde as páginas iniciais do livro de Gênesis, revelando suas origens, até as profecias mais impactantes do fim do mundo. A Bíblia não apenas relata a criação dessa nação, mas também profetiza seu destino final em uma das passagens mais obscuras e temidas do Apocalipse. A Guerra de Gog, uma coalizão militar gigantesca que se levantará contra Israel nos últimos dias, e onde a Pérsia terá um papel central. Mas preste muita atenção. Antes de ser esse inimigo profético que vemos nos dias de hoje, a Pérsia foi, acredite ou não, um império escolhido e usado pelo próprio Deus, uma ferramenta divina para libertar seu povo do exílio babilônico, para reconstruir o templo em Jerusalém e, pasmem, para cumprir as profecias mais detalhadas e surpreendentes do profeta Daniel. Fique conosco até o final deste vídeo, porque hoje você vai descobrir algo que muito poucos se atrevem a ensinar. Você vai desvendar o verdadeiro papel do Irã, ou Pérsia, no plano de Deus, desde o princípio, desde o Gênesis, até o seu papel no fim dos tempos. Você está preparado para descobrir como uma nação que hoje desafia o mundo está cumprindo, exatamente, o que foi escrito há mais de 2.500 anos. Então, vamos começar a desvendar essa verdade. Prepare-se para ter sua mente expandida e sua fé fortalecida ao ver a precisão da palavra de Deus. Tudo começa no livro de Gênesis, após o dilúvio universal. Deus dá à humanidade um novo começo, uma nova oportunidade. É nesse contexto que ele revela como as nações da terra surgiriam e se espalhariam pelo mundo. Noé e sua família foram os únicos sobreviventes sobre a face da terra, e seus 3 filhos, Sem, Cão e Jafé, se converteram nos novos patriarcas de todas as nações que viriam a existir. No capítulo 10 de Gênesis, encontramos o que pode ser considerado o primeiro mapa genealógico das nações da terra. A Bíblia nos diz: estas são as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé, aos quais nasceram filhos depois do dilúvio. Destes se povoaram as costas, cada qual segundo sua língua, conforme suas famílias em suas necks. É um registro fascinante, que nos mostra a origem de cada povo, e surpreendentemente, aponta diretamente para as raízes do Império Persa, Ayurveda. Aqui, neste mapa genealógico, se revelam os 2 patriarcas dos quais nasceria o Império Persa, Madai e Elão. Madai era filho de Jafé, e dele descenderam os Medos, um povo que habitaria as montanhas do norte, em uma região que hoje faz parte do Irã, desde as vastas e imponentes montanhas do norte do Irã. Os descendentes de Madai começaram a se expandir, fundaram aldeias, estabeleceram clãs e formaram tribos. Eram povos independentes, de caráter forte, montanheses, conhecidos por sua resistência inabalável e por uma organização tribal muito eficaz. Madai é, portanto, o antepassado direto do coração tribal e geográfico do Irã antigo, o núcleo do que viria a ser. O segundo nome crucial é Elão, filho de Sem. Seus descendentes, os Elamitas, se assentaram ao sudoeste do Irã, em terras férteis e estratégicas próximas ao Golfo Pérsico. E foi com Elão que a história bíblica da Pérsia teve seu primeiro e dramático confronto com o povo de Deus. Prepare-se, porque a primeira grande guerra internacional da Bíblia nos revela a verdadeira natureza dessa conexão milenar. É em Gênesis 14 que se narra a primeira grande guerra internacional da Bíblia. Uma guerra que transcendeu as fronteiras locais e envolveu reis de várias regiões. 4 reis do Oriente, entre eles Kedorlaomer das Elamitas, se aliam para invadir Canaã. Eles saqueiam cidades e escravizam povos inteiros, e no meio dessa devastação, tomam como prisioneiro um homem que se tornaria uma figura central na história de Deus: Ló, sobrinho de Abraão. Essa passagem é crucial. Elão, que deu origem a uma parte fundamental do que seria o Irã, não era apenas uma tribo insignificante, era uma verdadeira potência regional. E segundo a própria Bíblia, foi a primeira nação, derivada do território que hoje é o Irã, que atacou diretamente o povo de fé, a linhagem de onde viria Israel. Mas Abraão, o pai da fé,
não cruzou os braços diante dessa injustiça. Com apenas 318 servos, todos nascidos em sua própria casa e treinados para a batalha, ele perseguiu os invasores. Ele os alcançou de noite, um ataque surpresa, e os venceu de forma decisiva. Resgatou Ló, libertou todos os cativos e humilhou os reis do Oriente, incluindo Kedorlaomer, o rei elamita. Foi uma vitória impossível, uma vitória que desafiava toda a lógica humana. Com tão poucos homens, Abraão derrotou exércitos poderosos. Essa batalha não foi apenas um resgate. Ela deixava uma mensagem clara para todas as gerações. Nenhum poder do Oriente, não importa quão forte, pode prevalecer contra aqueles que têm o favor e a proteção de Deus. É uma prévia do que viria a ser a história de Israel. O povo de Elão, porém, não desapareceu. Os séculos passaram, gerações nasceram e morreram. E aquelas tribos que haviam sido derrotadas por Abraão cresceram em número e influência. Os elamitas e os medos, descendentes de Madai, começaram a compartilhar o mesmo solo da antiga Mesopotâmia Oriental, ao sudoeste. Nas planícies férteis de Elam, o outro nas montanhas do norte, onde a dureza da vida forjava o caráter resiliente dos medos. Enquanto os grandes impérios vinham e caíam, uma nova força se preparava em silêncio. Primeiro foram clãs, depois reinos, e finalmente um império. O poderoso Império Persa. E embora fossem nações pagãs, eles não estavam fora do plano soberano de Deus. As profecias de Isaías e Jeremias provariam isso. Enquanto os séculos passavam, e o Império Persa começava a se erguer em silêncio, Deus já havia revelado seus propósitos para essa nação, por meio de seus profetas. Isaías e Jeremias pronunciaram duas grandes profecias que ligavam o destino de Israel ao futuro da Pérsia. A primeira, através do profeta Isaías, foi uma mensagem de juízo contra a maior potência da época, Babilônia. Babilônia, que havia destruído Jerusalém, saqueado o templo e levado milhares de judeus ao cativeiro, não ficaria impune, e Deus já havia decidido quem a castigaria. Isaías revelou que Deus usaria Elão e Média, menos os povos que formariam o coração do Irã, como instrumentos para castigar e derrubar a arrogante Babilônia. Essa união dos povos do Irã seria a espada de Deus contra o opressor de seu povo. Mas a segunda profecia foi ainda mais surpreendente, e talvez uma das mais específicas e impressionantes de toda a Bíblia. Deus não só usaria a Pérsia para castigar um inimigo. Ele a usaria como ferramenta de liberação. Deus anunciou pela boca do profeta Isaías que um rei pagão da Pérsia, um homem que ainda não havia nascido, seria seu instrumento para libertar o povo de Israel do exílio babilônico. E mais do que isso, ordenar a reconstrução do templo em Jerusalém. Isaías o chamou pelo nome. Com mais de 150 anos de antecedência, antes mesmo de ele nascer, o profeta registrou essas palavras divinas. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro. Ciro, pense nisso, por um momento. Deus não apenas predisse que usaria um rei persa, mas deu seu nome exato, 1 século e meio, antes de sua existência. E o mais assombroso é que ambas as profecias se cumpriram com uma exatidão aterrorizante. No século VI, a.C., o primeiro rei dos Medos, Deioces, unificou as tribos de Elão e Madai, fundando a primeira capital imperial em território iraniano, Ecbatana. Seu neto, Ciachares, daria o seguinte grande passo: reformar o exército e convertê-lo em uma verdadeira máquina de guerra, usada para destruir Nínive, a capital do temível Império Assírio, um dos inimigos mais brutais de Israel. A profecia começava a se cumprir. Deus estava levantando a Pérsia desde dentro como um instrumento de juízo e, mais tarde, de redenção. E essa história se torna ainda mais fascinante quando entramos no tempo de Daniel, um cativo que seria testemunha ocular do cumprimento dessas profecias. Enquanto a Pérsia crescia em poder nos bastidores da história, Deus já havia revelado seu destino em sonhos proféticos a um jovem hebreu, cativo em Babilônia. Daniel, tudo começou quando o exército de Babilônia, liderado pelo temível rei Nabucodonosor, invadiu Jerusalém. As muralhas caíram, o templo foi saqueado, e milhares de judeus foram levados como escravos para terras estrangeiras. Entre eles, estava Daniel. Ele era apenas um adolescente quando foi arrancado de seu lar e levado como escravo para a corte de Babilônia, o império mais poderoso do mundo naquele momento. Mas no meio dessa escuridão e corrupção, Deus o escolheu para uma missão extraordinária. Enquanto estava rodeado pelo esplendor e pela imoralidade do palácio real, Daniel não se contaminou. E por essa fidelidade inabalável, Deus lhe entregou algo
que não havia dado a nenhum outro cativo: o dom das visões. Visões que não só falavam de seu próprio tempo, mas do curso de toda a história humana, desde a ascensão de impérios até o fim dos tempos. Desde o coração do império que havia destruído Jerusalém, Daniel começou a ver como Deus levantaria outro império, um que substituiria a Babilônia, e que desempenharia um papel fundamental no destino de seu povo, o Império da Pérsia. E tudo isso foi anunciado em sonhos. Enquanto Daniel servia na corte de Nabucodonosor, o rei foi perturbado por um sonho inquietante. Ele viu uma estátua gigantesca, feita de diferentes metais, que se erguia diante dele com um esplendor e uma ameaça indescritíveis. O rei, aterrorizado, exigiu não só que alguém interpretasse o sonho, mas que o revelasse a ele, sem sequer ter ouvido. Nenhum sábio de Babilônia pôde fazê-lo, mas Deus havia preparado o seu profeta. Daniel foi levado diante do rei, e com autoridade vinda do céu, apresentou-se e revelou o que nenhum sábio de Babilônia pôde decifrar. Descreveu o sonho com exatidão e pronunciou uma revelação que mudaria o destino do mundo. Tu, ó rei, és a cabeça de ouro, mas depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu, representado pelo peito e os braços de prata. Essa figura de prata não era uma só nação, mas 2 braços, 2 potências entrelaçadas em um só corpo. Os medos e os persas, unidos, mas não iguais, porque o braço persa se ergueria mais forte e tomaria o controle. A profecia era clara: Babilônia cairia, e o trono passaria a um novo império, o medo persa, escolhido por Deus para esse tempo. Mas Deus deu a Daniel outra visão da Pérsia, ainda mais impactante, que complementava a primeira. Nela, Daniel viu como das águas do caos emergiam 4 feras monstruosas. A segunda era um urso gigantesco, erguido de um lado, com 3 costelas entre os dentes, e uma voz trovejava desde o céu: levanta-te e devora muita carne. O urso representava o império que viria, depois de Babilônia menos Média e Pérsia. Mas ele estava erguido de um lado porque a Pérsia dominaria sobre a Média. E as 3 costelas entre seus dentes eram suas conquistas mais temidas. Lídia, Babilônia e Egito, uma após a outra, essas nações seriam engolidas pela imparável expansão persa. E esta visão se cumpriu com uma precisão estremecedora, mostrando a soberania de Deus sobre a história humana. A visão de Daniel se cumpriu com precisão esmagadora. Ciro, o jovem e brilhante rei persa, conquistou a Média, uniu os reinos formando o vasto império medo-persa, e pouco a pouco se converteu na maior potência de seu tempo. Seu olhar se fixou em Babilônia, a cidade-estado que um dia humilhara seu povo. O dia profetizado chegou, mas não foi uma guerra como as demais. Uma noite, o rei Belsazar, neto de Nabucodonosor, celebrava um banquete suntuoso, rodeado de 1000 nobres. No auge da euforia e da bebedeira, cometeu um ato de blasfêmia imperdoável. Ordenou que trouxessem os vasos sagrados que seu avô havia roubado do templo de Jerusalém. E com esses vasos santos usados para adorar o Deus de Israel, eles brindaram em honra a deuses falsos, zombando do Senhor. De repente, uma mão invisível escreveu na parede do palácio 4 palavras misteriosas: Mene, Mene, Tekel, Parsim. O rei empalideceu. Ninguém em seu reino, nenhum sábio, pôde entender o que significavam aquelas palavras enigmáticas. Foi então que Daniel foi chamado, e com a autoridade vinda do céu, ele apresentou-se e revelou o que nenhum sábio de Babilônia pôde decifrar. Descreveu o sonho com exatidão e pronunciou o juízo divino. Deus contou teu reino e lhe pôs fim. Teu reino será entregue aos medos e aos persas. E enquanto as palavras eram pronunciadas, a profecia já se cumpria. Os exércitos de Ciro, o grande rei da Pérsia, haviam desviado o rio Eufrates e estavam entrando em silêncio pelo leito seco, por baixo das supostas muralhas intransponíveis de Babilônia. As portas não estavam fechadas. Deus mesmo as havia aberto. E naquela mesma noite, Belsazar foi assassinado. E a profecia se cumpriu em todos os detalhes. Babilônia, a invencível, caiu diante da Pérsia. E o que isso significou para Israel? Os judeus, que durante 70 longos anos haviam chorado junto aos rios de Babilônia, viram-se cumprir o impossível. Um rei estrangeiro, um pagão chamado Ciro, decretava seu regresso a Jerusalém. Mas Ciro não apenas permitiu o regresso, ele foi além. Financiou a reconstrução do templo e enviou os líderes do povo com seu total respaldo real. Zorobabel, descendente da linhagem de Davi, e Josué, sumo sacerdote, seriam os primeiros a colocar os fundamentos.
E finalmente, o lugar onde habitava o nome de Deus voltaria a se erguer. Assim, a Pérsia foi a única nação que não destruiu Israel, mas o restaurou, exatamente como Deus havia profetizado através de Isaías, 150 anos antes. É um testemunho inegável da soberania de Deus sobre as nações. Depois das visões de Daniel e da libertação do exílio, a Pérsia continuou crescendo em poder e influência sob o reinado do rei Assuero. O trono do império mais vasto da terra foi estabelecido na majestosa cidade de Suzã, localizada no coração de Elão, o que hoje conhecemos como sudoeste do Irã. Foi em Suzã, Solo Person, que ocorreu um dos milagres mais inesperados e dramáticos de toda a história bíblica. O grande império seria usado por Deus para salvar seu povo através de uma mulher. O rei Assuero celebrou um banquete majestoso que durou 6 meses inteiros, exibindo a glória e a riqueza de seu reino. E depois, convidou todos os habitantes de Suzã para uma festa final de 7 dias. Em um momento de orgulho e excessos, pediu que trouxessem sua esposa, a rainha Vasti, para exibir sua beleza a todos os convidados. Mas Vasti se negou a obedecer. Humilhado diante de todo o império, o rei a desterrou. Seus conselheiros propuseram uma solução radical: buscar entre as jovens virgens do reino uma nova rainha. As mais belas seriam levadas ao palácio para serem preparadas durante um ano inteiro e depois apresentadas ao rei. Uma dessas jovens era Hadassa, mas ninguém a conhecia por esse nome. Ela era órfã e havia nascido entre os judeus deportados para a Pérsia. Seu primo, Mardoqueu, a havia criado em segredo, instruindo-a a não revelar sua identidade. No palácio, ela recebeu outro nome, Esther. Esther foi escolhida pelo rei, e sem saber que era judia, Assuero a coroou rainha da Pérsia. Enquanto isso, nas sombras do palácio, levantou-se um inimigo mortal, Amã. Ele era descendente dos Amalequitas, o antigo e cruel inimigo de Israel. Amã foi ascendido à mais alta posição depois do rei, e quando todos deviam se inclinar diante dele, Mardoqueu, primo de Esther, se negou a fazê-lo. Arrogante e vingativo, Amã não quis apenas se vingar de Mardoqueu. Ele planejou exterminar todo o seu povo. O que começou como uma vingança pessoal, rapidamente se converteu em um plano de genocídio. Amã convenceu o rei de que havia um povo estranho espalhado pelo reino, com leis diferentes, que não obedecia aos decretos do império. Conseguiu convencer o rei com mentiras e selou com seu anel um decreto de morte em menos de um ano. Todo judeu na Pérsia devia morrer, homens, mulheres e crianças. O caos e o luto se espalharam entre os judeus em todo o império, e Mardoqueu enviou uma mensagem urgente a Esther. Quando Esther soube do decreto, não sabia como agir para salvar seu povo. Deveria entrar na presença do rei sem ser chamada? Era um risco mortal, pois qualquer um que entrasse na sala do rei sem convite podia ser executado instantaneamente, salvo que o rei estendesse seu cetro em sinal de clemência. Finalmente Esther, com grande coragem e fé, decidiu arriscar sua vida. Se perecer, pereço, disse ela. Apresentou-se sem ser chamada diante do rei. Mas Deus lhe deu graça aos seus olhos, e o cetro de ouro foi estendido. O restante da história é um testemunho da providência divina, onde o plano de Amã foi desmascarado. Ele foi enforcado na forca que preparou para Mardoqueu, e os judeus receberam permissão para se defender. Culminando na festa de Purim, mais uma vez, Deus usou a Pérsia, não para destruir, mas para libertar seu povo. Depois do milagre de Esther em Suzã, a Pérsia pareceu se afastar da cena principal das Escrituras por um tempo. Os séculos passaram, os impérios mudaram, e Roma ocupou o lugar de domínio mundial. Mas o silêncio da Pérsia não significava sua ausência no plano de Deus, porque séculos depois, quando o mundo esperava em silêncio a chegada do Messias prometido, a Pérsia voltou a aparecer, de forma inesperada. Lemos uma passagem que foi repetida milhões de vezes ao redor do mundo, mas poucas vezes compreendida em sua profundidade e seu significado profético e histórico. Uns magos vieram do Oriente a Jerusalém dizendo: "Onde está o rei dos judeus que nasceu? Porque sua estrela vimos no Oriente e viemos adorá-lo." Quem eram esses magos? E por que vieram de tão longe? De tão longe apenas por um sinal nos céus. A palavra utilizada, magos, do grego magoi, faz referência a sábios, astrônomos e sacerdotes provenientes do Oriente. E embora o texto não mencione diretamente sua nacionalidade, todas as evidências históricas e contextuais indicam que eles
vinham das antigas terras do Império Medo-Persa, isto é, da região que hoje conhecemos como Irã. Esses magos formavam parte de uma casta religiosa e científica muito influente na Pérsia, conhecidos por seu conhecimento profundo dos astros, das escrituras antigas e das profecias herdadas de gerações. Não eram reis no sentido político, mas eram homens de ciência, autoridade e sabedoria espiritual reconhecida. É muito provável que entre os pergaminhos que estudavam estivessem os escritos do profeta Daniel, quem havia servido na corte de Babilônia e Pérsia séculos antes. Daniel não só interpretou sonhos na corte do rei Nabucodonosor, mas também profetizou a chegada do Messias com uma precisão matemática. Em Daniel 9 lemos, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, até o Messias príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. Se esses sábios conheciam as visões de Daniel, é muito possível que soubessem que o tempo do Messias se aproximava, e quando viram a estrela que anunciava o nascimento real, compreenderam. O filho prometido, o Messias de Israel, havia nascido. A Pérsia, mais uma vez, era um instrumento no plano de Deus para a humanidade, mesmo que por meio de um grupo seleto de sábios. A história do Irã na Bíblia não termina em Belém, com os magos adorando o Messias. Pelo contrário, se bem a Pérsia havia sido um instrumento de redenção no passado, ela também será parte de um dos episódios mais obscuros e decisivos do futuro profético. Deus não só revelou o princípio da Pérsia, mas também anunciou seu final, e o fez através do profeta Ezequiel, em uma das visões mais temidas e detalhadas do Antigo Testamento, a guerra de Gog e Magog. No capítulo 38, Ezequiel descreve uma vasta coalizão de nações que nos últimos dias se levantará contra Israel, o povo de Deus restaurado à sua terra. A profecia começa com um comando divino. Filho do homem, põe teu rosto contra Gog, na terra de Magog, príncipe de Rosh, Mecheque e Tubal, e profetiza contra ele. Gog, príncipe de Magog, é identificado por muitos estudiosos como uma figura de liderança na região do norte, frequentemente associada com a Rússia ou uma coalizão euroasiática. Cush, a antiga Núbia, possivelmente regiões do atual Sudão. Put, relacionado com o norte da África, possivelmente a Líbia, e ainda Gomer e Togarma, regiões próximas à Turquia e ao Cáucaso. Juntas, essas nações formam uma força internacional que, segundo Ezequiel, se lançará como uma tempestade contra Israel. A profecia diz: subirás como tempestade, como nuvem, para cobrir a terra. Serás tu e todas as tuas tropas, e muitos povos contigo. Esse ataque será massivo, sem precedentes, e terá a intenção clara de aniquilar Israel. Mas não conseguirão, porque este ataque provocará a intervenção direta e sobrenatural do próprio Deus. O juízo será implacável. Terremotos, fogo do céu, confusão entre as próprias tropas. A glória de Deus se manifestará no meio do caos, para que ninguém tenha dúvidas de sua soberania. Está escrito: e serei engrandecido e santificado, e serei conhecido ante muitos povos, e saberão que eu sou o Senhor. O texto revela uma cena devastadora. O exército que se levanta contra Israel será destruído com fogo do céu. Os cadáveres cobrirão os campos. As armas serão queimadas por 7 anos. Tamanha a quantidade. E o nome de Gog ficará associado para sempre ao juízo divino. Pérsia, como parte dessa coalizão, não escapará do castigo. A mesma nação que foi redentora em tempos passados se tornará uma adversária profética. Não porque Deus a tenha esquecido, mas porque, uma vez mais, ela se levantará contra sua vontade e seu povo. Isso nos leva à última e mais surpreendente parte dessa história. Será a Pérsia, o Irã, destruída para sempre? Não haverá uma oportunidade de redenção para essa nação, que por tanto tempo teve um papel tão ambíguo no plano de Deus. A resposta está oculta entre as linhas das profecias e é mais complexa e mais poderosa do que muitos imaginam. Depois de descrever o terrível juízo de Gog e Magog, algo desconcertante e cheio de esperança acontece. Porque o profeta Jeremias já havia anunciado séculos antes, em uma passagem quase esquecida, palavras sobre Elão,
veio a palavra do Senhor ao profeta Jeremias acerca de Elão. Eu quebrarei o arco de Elão, parte principal de sua fortaleza. Essa é a profecia do juízo, da quebra de seu poder. Mas a mesma profecia não termina aí. Continua com uma promessa inesperada para os últimos dias. Mas acontecerá nos últimos dias que farei voltar os cativos de Elão, diz o Senhor. É uma profecia dual. Primeiro virá o juízo, sim, mas depois lemos uma promessa de restauração. Nos últimos dias, restaurarei Elão. Essa passagem muda tudo, porque embora o Irã se erga contra Israel no fim dos tempos, embora participe do ataque final, que provocará a ira de Deus, sua história não termina entre as ruínas. Deus, mesmo no juízo, deixa aberta a possibilidade de redenção e restauração para povos que se voltam a ele. Em Zacarias 14, lemos sobre as nações nos últimos dias, e acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrar a festa dos tabernáculos. Talvez entre essas nações que finalmente adorarão o Rei, em Jerusalém, esteja Elão, talvez ou Yara, aquele que foi redentor, depois inimigo e depois julgado. Também será testemunha da glória restaurada de Deus, porque no coração de Deus ainda há lugar para os que se arrependem e regressam a Ele. O Irã que hoje vemos nos titulares, agressivo, desafiante, rodeado de obscuras alianças, também será parte de um mundo restaurado. A história bíblica da Pérsia é um espelho da própria humanidade, criada com um propósito, caída em rebelião, julgada por suas escolhas, mas finalmente restaurada pela graça de Deus para aqueles que se voltam a Ele. Por isso, o destino final do Irã, segundo a Bíblia, é uma advertência severa para os impérios que ousam desafiar a Deus e seu plano, mas também uma promessa poderosa para aqueles que se arrependem. Porque está escrito que nos dias finais as nações subirão a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos. O ciclo se completa: criação, redenção, queda, juízo e restauração final. Desde as primeiras páginas do Gênesis até as visões estremecedoras do Apocalipse, a Pérsia esteve lá. Quando a humanidade ressurgia das águas do dilúvio, Deus nomeou Elão e Madai, semeando em silêncio a semente de um império que ainda não existia. Quando Abraão se levantou para resgatar Ló, Elão já era uma ameaça. Quando Babilônia caiu, a Pérsia foi instrumento de redenção divina. Quando o templo foi reconstruído, foi um rei persa quem o financiou. E quando o Messias nasceu, foram os sábios do Oriente, homens da Pérsia, os primeiros a reconhecê-lo e adorá-lo. Mas quando os últimos dias se aproximarem e as nações se levantarem como uma sombra densa contra Israel, a Pérsia voltará a estar presente, desta vez do lado obscuro da profecia. E agora, depois de tudo que você ouviu, eu te pergunto: você crê que o Irã está cumprindo hoje seu papel profético? Vivemos tempos onde as profecias se ativam em silêncio, e o que parecia antigo está mais vivo do que nunca. Em que parte desta história você crê que estamos? Você vê sinais dessas profecias nos titulares de hoje? Se essa palavra falou com você, inscreva-se no canal, curta o vídeo e deixe seu comentário. Compartilhe esta verdade com alguém que precisa de esperança e entendimento hoje. Porque o que foi escrito está se cumprindo diante dos nossos olhos. Vamos orar juntos agora, pedindo a Deus que tenha misericórdia dos inocentes e de todo o mundo, enquanto o seu plano soberano se desenrola e a salvação em Jesus é revelada. Pai amado, neste tempo de incertezas e conflitos, clamamos pela tua misericórdia. Olha, Senhor, para os inocentes, para aqueles que sofrem as consequências das guerras e da maldade. Que a tua proteção e o teu consolo os alcancem. Tem misericórdia do mundo, Senhor, e que o teu plano se manifeste de forma que todos te conheçam. Que mais e mais pessoas, de todas as nações, possam ouvir a verdade sobre Jesus, arrepender-se e serem levadas a ti através dele, para a salvação eterna. Que a tua vontade prevaleça na terra, assim como nos céus. Em nome de Jesus. Amém.